Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de matemática com Python. Vamos falar dessa vez sobre tipos de valores ou tipos de dados em Python. Bem, qual é a brincadeira aqui? É o seguinte, quando você está usando um valor qualquer dentro de um programa, por exemplo, armazenando um valor em uma variável, esse valor ele vai corresponder a um tipo específico. Não cabe aqui entrar em detalhes de como são os tipos, porque isso é assunto para um curso de lógica. Mas no Python a gente vai ter basicamente os tipos numérico, para armazenar números, para representar números na memória do computador, que podem ser números inteiros ou de ponto flutuante. O número de ponto flutuante é aquele que tem as casas decimais representadas. O tipo também pode ser de caractere, para a representação de cadeias de caracteres, strings. Ele pode ser booleano, ou seja, um tipo lógico que armazena valores true ou false, verdadeiro ou falso, ou ele pode ser de um outro tipo mais complexo. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente identifica esses tipos, como é que a gente trabalha com eles, de forma bem sucinta. Bom, quando eu digito um valor numérico qualquer, por exemplo 3, e pressiono Enter, ele é ecoado aqui na tela como 3. Esse é um número inteiro. Ele é um tipo numérico inteiro. Como é que eu sei que ele é um número inteiro? Bom, eu estou olhando para ele e não estou vendo a parte decimal, não estou vendo o pontinho e as casas decimais, então eu sei que ele é inteiro por conta disso. Mas eu posso ter certeza absoluta usando uma função do Python, que é a função type, tipo em português. Então você escreve type e aqui dentro você coloca o valor que você quer conferir. Dou Enter e ele me traz essa informação, class int. Então ele diz que esse valor é da classe int, de número inteiro. Ele usou o termo class, mas para frente a gente vai ver o que significa isso também. O que importa é que ele diz que é int, é inteiro. Vamos supor, se em vez disso eu tivesse escrito type 3.0. 3.0, coloquei o pontinho e o zero. Dou Enter, agora ele me diz que a classe é float, float de ponto flutuante, floating point, ou seja, número com casas decimais. É importante você saber identificar o tipo do valor numérico que você está usando, porque isso pode influenciar no resultado dos cálculos, nas fórmulas que você vai criar posteriormente. Outros tipos de dados que existem. Por exemplo, se você colocar um texto aqui, boson, type boson, classe str, de string, string, significa cadeia de caracteres. O que mais? Type, se eu escrever aqui true, true, com T maiúsculo, tá? Classe bool, de booleano, tipo lógico, verdadeiro ou falso. Veja que se você escrever type true com o T minúsculo, ele gera um erro. Ele diz, o nome true não é definido. Então true e false sempre com a inicial em maiúsculo. Legal, nosso curso aqui vai ser mais focado em tipos numéricos, porque é um curso de matemática com Python. Então, na verdade a gente vai dar mais atenção, evidentemente, aos tipos numéricos, inteiro, ponto flutuante, e também a outros tipos mais complexos. Por exemplo, existe um tipo numérico que é esse aqui, type. Eu vou escrever assim, 1 mais 2, e vou pôr uma letrinha no final, letra J. Olha que interessante, 1 mais 2, J. O que será que ele me retorna quando eu der Enter? Vamos descobrir. Class complex. O que ele quer dizer isso com classe complex? Ele está me dizendo que este é um número complexo. Então existe uma categoria de números na matemática que é chamada de números complexos. Python dá conta disso com a maior facilidade do mundo. É só escrever o número ali e ele já reconhece como sendo um número complexo. Posso inclusive colocar isso numa variável. Por exemplo, C recebe 2 mais 4J. Legal. Se eu ecoar o C, ele mostra o conteúdo de C. E se eu pedir o type, o tipo da variável C, classe complex. Olha que interessante. Então, a gente consegue trabalhar com números complexos em Python. E a gente consegue trabalhar com uma série de outros tipos numéricos. No próximo vídeo, por exemplo, eu vou falar sobre frações, como trabalhar com frações em Python. Existe um tipo específico, que na verdade é um módulo chamado fraction. Eu vou mostrar como é que a gente importa um módulo e como é que a gente trabalha com cálculos com frações simples. Beleza, gente? Bom, antes de encerrar isso aqui, eu preciso mostrar algumas funções de conversão de tipos que podem ser úteis. Então deixa eu limpar aqui a tela.
A gente viu que se eu digitar, por exemplo, um valor assim, deixa eu colocar numa variável. A recebe, vamos supor, 4.5. Veja que eu uso o pontinho aqui, não a vírgula, porque internamente a representação dos números é com ponto, né? Padrão americano. Então 4.5. Legal. Qual que é o type desse valor? Tipo da variável A, float. Mas vamos supor que eu precisasse usar esse valor como um número inteiro. Tem como eu fazer essa conversão? Pegar um valor que está armazenado como float para inteiro? Sim, a gente pode fazer isso. Para isso existe uma função chamada, olha só que sugestivo, int. Int. É só a gente passar int, passar como argumento dentro dos parênteses o valor, que pode ser a variável ou o próprio número direto, e ele me retorna só a parte inteira. Olha que legal, converteu para inteiro. Ah, interessante. E se fosse menos 4.5? Vamos ver o que acontece. Int menos 4.5. Estou passando agora dentro dos parênteses o próprio valor. Enter, menos 4. Muito bem. Veja que no vídeo passado eu mostrei a divisão supostamente inteira, que arredondava para baixo. Veja que essa função int, ela realmente traz só a parte inteira, sem fazer arredondamentos. Ela extirpa as casas decimais e me traz a parte inteira. Consigo fazer o inverso? Certamente. É só usar a função float e passar como argumento para ela um valor do tipo inteiro. Pode ser uma string também. Ó. Assim que eu abro os parênteses, já aparece essa dica que você está vendo na tela aí. Convert a string or number to a floating point number, if possible. Então, se for possível, ele consegue converter uma string ou um número inteiro, para um número de ponto flutuante. Por exemplo, número 6. Ele me traz 6.0. Ele colocou as casas decimais ali no meu número inteiro. Então, por exemplo, se eu estiver recebendo do usuário o número inteiro, mas precisar usar um número de ponto flutuante numa fórmula, eu faço a conversão com float. E a mesma coisa, se veio o número de pontos flutuante e eu preciso que ele seja inteiro, eu faço a conversão com int. Também é possível fazer conversão, por exemplo, para números booleanos. Se eu escrever bool 1, eu passei o número 1. Ele diz que isso é true. E se eu colocar bool 0, ele diz que isso é false. Ou seja, a gente consegue converter os valores numéricos 1 e 0 para verdadeiro e falso. Isso é muito importante em matemática binária, por exemplo. E uma outra coisa interessante, se eu passar outro valor diferente de 0, por exemplo, 3, ele também diz que é true. E se eu passar um valor negativo, como menos 2, ele também diz que é true. Ou seja, só o 0 é false. Qualquer outro valor, ao ser convertido com a função bool, se transforma em true. Legal? E finalmente a gente pode também converter números para strings, que é útil, por exemplo, para fazer visualização dos resultados. Então você fez uma série de cálculos, chegou a um resultado e quer colocar isso, por exemplo, numa string, para criar uma mensagem de texto para exibir para o usuário o resultado. A gente consegue fazer conversões usando a função str. Basta passar o número para ela, como por exemplo o número 6, e ela me retorna o 6. Veja que está entre aspas simples. Todo valor entre aspas simples é um valor de string, é um valor de texto. E se eu passar um número de ponto flutuante, como 4.5, ele me retorna o 4.5, só que na forma de uma string, que eu posso concatenar, trabalhar com operações de texto em cima desse valor. Beleza, gente? Então é isso. Nesse vídeo eu mostrei sucintamente os tipos. A gente viu aí que dá para saber o tipo de um dado qualquer, de uma variável ou de um valor direto usando a função type. Você percebeu também que a gente não precisa declarar o tipo quando a gente cria uma variável, é só atribuir o valor e o Python automaticamente ele infere o tipo do dado de acordo com a informação que você passou. Se você passou as casas decimais, ele trata como float, se você não passou, ele trata como inteiro. E vimos também algumas funções que permitem fazer a conversão de inteiro para float, de float para inteiro e também para outros tipos como bool, booleano e string. No próximo vídeo vamos falar sobre frações em Python. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boston Treinamentos na forma de doações.
Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.